Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ao meditar a liturgia de hoje e perceber essas leituras belíssimas que para nós está sendo proposta pela liturgia nesta segunda semana do tempo comum, percebo como que Deus é magnífico, ou melhor, como que Deus é misericordioso para conosco. Hoje, o centro da liturgia está Davi. Jesus, lógico, no Evangelho vem falando da sua importância e daquilo que é importante para aqueles que são cristãos, obedecer a Deus e saber que a liberdade está como que um presente para nós, que devemos obedecer às leis, sim, é verdade, mas que a nossa maior lei deve ser sempre a lei do amor. E aí cita Davi que, diante de uma realidade, uma necessidade, se coloca ali como alguém misericordioso, alguém que quer trazer um pouco de conforto. Mas penso que a primeira leitura deve falar mais ao nosso coração quando nós percebemos que Samuel, um escolhido de Deus, e é impossível não lembrar daquela passagem da Bíblia que diz assim: Samuel, Samuel, 3 vezes, né? Onde o próprio Deus chama, e lembrar também do nosso chamado. Um chamado único, um chamado bonito, um chamado que faz com que a gente, ao se aproximar de Deus, queira viver com Ele uma intimidade que só com Deus nós iremos conseguir. Fico meditando também que dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, na nossa intimidade, talvez exista um vazio, onde só pode ser preenchido pelo Senhor. Esse mesmo Senhor que nos escolhe, que traz para o nosso coração a alegria de sermos pertença dEle. Eu quero e eu sou pertença de Deus. Eu espero que você que está me escutando agora possa também ter essa consciência de que é todo de Deus e que esse amor de Deus é capaz de envolver cada um de nós nos mínimos detalhes. Samuel, então, seguindo os passos do Senhor, chega ao encontro de um rei, que não era rei, era pastor, Davi. E aí,
depois de muito insistir, unge aquele que vai ser para nós um grande sinal também da presença do Senhor. Os homens de Deus são assim. Eles vão meio que se atraindo e meio que convocando, trazendo para perto de Deus aquele tesouro que é o nosso Senhor, para que outros também aproveitem. E nesta realidade de Davi, nesta realidade onde o Senhor também nos escolhe, o próprio Davi, lá no Salmo, diz para nós na última estrofe: o Senhor, ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Eu penso que hoje essa estrofe desse salmo poderia ser a nossa oração de hoje, reconhecendo que Deus é sim a nossa tábua firme. Sabe quando a gente precisa segurar em algo firme? Essa firmeza a gente encontra no Senhor. Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa salvação. Da mesma forma que aconteceu lá com Samuel, da mesma forma que aconteceu com Davi, deve acontecer com cada um de nós. E talvez a gente fique pensando assim: mas eu sou tão fraquinho, né? Sou tão imperfeito, sou tão assim, tão assado. Pois bem, mesmo o rei Davi teve as suas falhas. Então, o mais importante não é buscar uma perfeição que a gente não vai encontrar aqui, mas o mais importante é reconhecer quem é Deus, o que Ele pode fazer por nós e, diante da nossa limitação, buscar esse rochedo que é a nossa salvação. O Evangelho diz de uma lei que foi quebrada, uma lei ali, dia de sábado, onde não poderia fazer algumas coisas. Nós temos a nossa lei por excelência, que é a lei do cristão, que é a lei do amor. E talvez hoje você se encontre numa realidade que se ache a pior pessoa do mundo, ou não digna para estar na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: com Deus a gente consegue, com Deus a gente é perdoado de todas as nossas falhas. Com Ele, com o Senhor, a gente pode, seguindo passo a passo, como diz a música da Patrícia, né? Passo a passo ao encontro dEle. Que o Senhor nos ajude a nunca desistir daquilo que é importante, daquilo que é valoroso, daquilo que é fundamental na nossa vida. E se você ainda não consegue, busque mesmo esse encontro diário. Tem uma passagem lá do Pequeno Príncipe, aquele livro, um livro de criança, né? Mas que tem muito ensinamento para nós. Lá está escrito assim, que existe um encontro entre a raposa e o pequeno príncipe. E o pequeno príncipe marca um encontro, uma hora X, e a raposa já se antecipa nesse encontro e já começa a viver esse encontro antes da hora marcada. Com alguma antecedência, ela já vai colocando expectativa para aquele encontro. Talvez o maior ensinamento nessa passagem do Pequeno Príncipe seja para nós vivermos também o nosso encontro com Deus com uma expectativa. E a cada celebração eucarística, a cada momento de oração, a cada oração pessoal, não esperar aquela hora para começar, mas já viver com antecipação. Eu vou encontrar com meu Deus, o meu rochedo, o meu Salvador, como disse aqui Davi nessa estrofe. Aproveite e viva bem o tempo que você tem, seja aqui em São Paulo, seja lá na Bahia, seja em casa,
e já vá criando expectativa para os encontros que você terá com o nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.